Boa noite, você que está em casa. Estamos aqui em mais um programa Vida Abundante Entrevista. O programa de entrevista aqui da Igreja Batista Monte Oreb. Nessa sexta-feira, 19h30, quase 19h30 aí, nós estamos aqui com o nosso amigo e irmão Diácono Cosme Dantas Silva. E aí, Cosme, como estamos? A gente não pode mais se falar agora, né? Muito bom para você que está em casa. Esse programa se chama Vida Abundante, porque ele tem uma função, é para que você conheça aquilo que Deus fez em nossa vida e aquilo que Deus pode fazer na sua vida, né? Cosme tem uma história muito interessante, né? Tem uma história familiar bastante interessante. Ele vai contar daqui a pouco a sua história para que você também seja edificado, para que você também possa desfrutar de uma vida abundante. Que bom que você está aqui conosco. Se não se inscreveu no canal aí, inscreve, bota aí o sininho aí, para receber sempre uma notificação quando tiver um conteúdo novo aqui do nosso canal Vida Abundante. Cosme Dantas, como é que você está, meu irmão? Bem, graças a Deus, pastor. E essa pandemia aí, como é que lhe atingiu? Estamos bem, graças a Deus, não chegou lá, não. Cosme, me diga aí, na sua infância, você não nasceu num lar cristão, né? Você vem de um outro contexto, sua família tinha uma outra doutrina, tinha uma outra experiência religiosa. Como é que foi a infância do Cosme? Você tem um irmão que chama Damião, né? São gêmeos, né? Isso, pastor. Na verdade, eu não nasci num lar cristão, né? E, para falar a verdade, eu venho do meio da Umbanda, né? Meu pai, todo mundo conhece, é bem conhecido, em Serrinha, região, né? Que era chamado, o nome popular de guerra dele era Mestre Silvio Cachoeira. Eu me lembro do seu pai, né, Silvio Cachoeira, muito influente nas políticas aqui em Serrinha, né? Me lembro de já estar num palanque, me lembro que ele foi apresentado, né, nesse local. E você vem dessa experiência, né, da sua infância. Isso, e por isso aí, meu nome foi colocado, foi batizado, né? Assim como Cosme e Damião, porque eu sou gêmeos, certo. Por causa da Umbanda mesmo, né? Isso. Que ele tem os santos dele lá, né? Isso. Aí eu fui, e nisso aí eu fui crescendo dentro desse contexto. Entendeu? Isso. Da Umbanda, né? Quando lá fazia várias coisas, dava o caruru de 7 meninos, só dava o caruru com eu e meu irmão presente, né? Sim. De 7 meninos. Era tambor batendo a noite inteira, né? Adorando. Você, na sua infância, a sua casa era o local de onde fazia o culto? Positivo. Tinha a casa e tinha um galpão ao lado. Um galpão bem do tamanho dessa igreja aqui. Né? E lá se fazia... Você morou naquela casa mesmo, lá da praça? Isso, aquela casa antigona. Sim, que hoje parece uma rua ali, né? Isso, é que a prefeitura agora tomou posse, né? Foi. Aí a gente morou ali por quase 30 anos. 30 anos ali. Foi, meu pai morou ali. Sua mãe também tinha o mesmo sistema? Isso. Então, eu cresci ali, meus irmãos, todo mundo ali dentro desse contexto, né? Participava ativamente. Dos rituais. Dos rituais, ia nos locais de trabalho, nas encruzilhadas, né? Eu cansei de ir, né? E as pessoas lá invocavam os seus santos lá, né? Meu irmão mesmo tinha o que faleceu, né? Ele invocava um Oxóssi lá que tinha que amarrar, né? As mãos. O espírito era que ele corria, chorava e corria, aí tinha que segurar ele para não fazer uma besteira lá. Mas assim, para uma criança, né? Quantos anos você tinha dessa idade aí? Nessa época aí eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos. Assim, quer dizer, eu com 7, eu só me lembro das minhas coisas de 6 anos para cá. Então, com 5 anos eu não me lembro da minha infância antes disso. Com 7 anos eu já entendia que era gente, né? Então, com 7 anos você tem essas memórias, então você já se lembra exatamente dessa sua infância. Lembro muito bem, porque era constante lá as coisas, né? Assim, eu acredito que pode chocar isso
para alguém que não vem dessa tradição, né? Por exemplo, quem tem uma tradição católica ou quem tem uma tradição evangélica, normalmente não está acostumado com esses rituais. Mas para você que já nasceu nesse contexto, você achava alguma coisa estranha ou aquilo era natural? Era como um aluno que vem aqui para a escola bíblica dominical? Pastor, para mim era natural, porque eu cresci, meus pais me ensinando aquilo. Sim. Eu não tinha outras pessoas para me ensinar. Você não sabia se tinha algo certo ou se tinha algo errado. Simplesmente o seu pai é a autoridade, o que ele falava virava lei. Isso, é verdade. Né? Então, para mim, tudo ali era certo, até eu ir crescendo, né? Desenvolvendo e vendo as coisas. Comecei a trabalhar, tal, muito cedo também. Você, uma vez, eu me lembro que a gente estava conversando, você contou algumas experiências suas da sua infância, que em alguns momentos você teve medo. Como, por exemplo, que me parece que você me disse que o chuveiro ligava sozinho. Isso, positivo. Lá era esse local, né, de invocação de espíritos, né? Porém, ele não nos deixava em paz, né? À noite, quando a gente ia dormir, pode ser até estranho isso, mas é verdade, pura verdade. O chuveiro ligava sozinho, lá em casa. As lâmpadas, a gente apagava para dormir. Acendia tudo de vez, tudo sozinho. A gente tinha que sair, aí o pai mandava a gente ir desligar o chuveiro. E a gente ficava com medo pequeno. E a gente ia desligar, porque tinha que obedecer. Né? Uma vez estava... Você, nesse momento, você entendia que aquilo era algo sobrenatural? Ou você achava... Para mim, ela era normal da entidade que estava ali. Da entidade normal mesmo. Para mim, era normal aquilo. Até então, para mim... Aí, um certo dia, estava... Lá era um quarto grande e a gente era 7 irmãos, né? Dormia todo mundo numa cama, num quarto só, grandão. Sim. E as camas ficavam assim, de frente. E a cozinha ficava lá, assim, de frente, com a mesa de frente para o quarto. E tinha um mamão cortado em cima da mesa. E meu irmão estava deitado. E a gente conversando, batendo papo ali. Tarde da noite já. E daqui a pouco essa faca saiu voando na direção do meu irmão. É mesmo? Foi. Bateu na parede e caiu em cima dele. Sozinho? Sozinha. Acredite, quem puder que acreditar, viu? Que é pura verdade. Sacudia os meus irmãos na outra cama, à noite, a gente dormindo. Uma vez, até o meu pé mesmo, me puxaram da cama e me derrubou no chão. Entendi. Eu e meus irmãos. Entendi. Né? E várias outras coisas. O forro lá era um forro de madeira antigo, aquele forro de madeira antigo, né? E era um caminhar em cima desse forro, pá, andando, e a gente sem saber o que é. Aí eu sei que pai, ele tinha um quartinho dentro de casa que tinha esses santos. Aí ele ia lá, fazia os rituais dele lá e acalmava, e parava tudo. Entendi. Teve algum momento que você sentiu medo? Sim, já senti muito medo. Nesses momentos aí, muito medo. Mas, para mim, era normal. Como eu era criança ainda, né? Sim. Passava, depois de começar, o pai explicava lá que era dos santos, tal, deles mesmo, tal. Era normal. Essa situação é tão interessante porque o mundo espiritual, ele existe. Embora a gente não possa ver, né? A Bíblia vai falar de anjos, de demônios, né? Não tem uma terceira categoria. Dentro de anjos, a gente tem na Bíblia os serafins, querubins, arcanjos, né? Então, os demônios também devem ter lá suas categorias, e a Bíblia não entra nesses detalhes, né? De demônios, biblicamente falando, né? Mas, assim, quando você fala isso, é um testemunho que muita gente, eu acredito, que deve já ter passado por isso. O Lázaro, né? O Lázaro que toca, ele conta também que a infância dele era essa. Era a escola bíblica dele, era essa, né? E interessante que esse mundo espiritual, como ele é tão real, e ele age no nosso mundo, muitas pessoas, eu vejo que procuram
essas entidades, essas forças espirituais, para fazer algum tipo de atitude que ele talvez não quisesse fazer com as mãos, mas quisesse fazer para os outros, né? Levar alguma coisa, sei lá, um casamento que para acabar, ou um casamento para começar. Eu já vi esse tipo de coisa. E tinha realmente isso lá. Inclusive, tem um versículo na Bíblia, Números 23, 23. É um versículo bíblico. Ele diz assim: contra Jacó não existe encantamento, nem contra Israel adivinhação. Eu só vou pegar esse versículo somente para eu não estar colocando uma palavra aqui que não seja da Bíblia. Eu vou pegar o versículo bíblico exato, vou pegar uma versão aqui mais clássica. Clássica não, mais atual. Você já viu esse versículo? Números 23, 23. Está escrito assim na Bíblia: não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. A Bíblia está dizendo que não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia contra Israel. Se existe feitiçaria que não vale para quem é de Jacó, quer dizer, quem é o povo de Deus, existe feitiçaria que vale para quem não é. Você já viu alguma coisa assim concreta de um trabalho que foi pedido, que foi invocado lá, que pediram ao seu pai para fazer, e você viu que aquilo realmente teve um efeito na vida daquela pessoa? Você lembra de alguma coisa assim? Tinha muito, né, coisa de marido, né, separação. Tinha muito disso aí. Uma amante querer chegar lá para separar um casal, para ela ficar com... eu já vi um caso também. Eu conheço um caso, né, que houve um casamento que foi para o espaço por causa disso. Mas também, assim, o marido não era um cristão. Porque quando é cristão, a Bíblia diz que isso não vale. Cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro. Saindo aí dessa sua infância, né, com essas experiências, que eu imagino que são coisas que ficaram para trás, né? Como é que foi o teu encontro com Jesus? Pastor, na verdade, eu nunca ninguém chegou assim para estar me convidando para ir para a igreja, tal. Só uma pessoa, um primo de Aline, que eu nem conhecia a Aline na época, né? Você estava solteiro nessa época? Eu era solteiro, não era evangélico, nada, porque ele trabalhou comigo na oficina, que a gente começou cedo, né? Em oficina mecânica e tal. E ele já era, como ele já cresceu num lar evangélico, a família de Aline já é do lar evangélico, né? Ele também nasceu num lar evangélico, esse primo de Aline. E aí ele frequentava, ele era da Nova Aliança. Sim. Desde quando era ali na praça. Era 15 de novembro 15 naquela... de novembro, isso. Minha infância foi ali, né? Isso. E logo depois mudou, né? Para cá, para essa rua aqui da Santa Joana, né? E aí eles... Teve umas 2 vezes que ele me convidou, só que eu nunca dei ligança também, né? Nunca fui. Aí tem um colega meu, que a gente sempre andava, vinha aqui para Morena Bela, como os jovens fazem, né? Vinha para Morena Bela, tal, ficar aí, dar uma volta. E aí, um belo domingo, a gente saiu para ir em algum lugar, e a gente pegou essa rua da Nova Aliança. E a gente passou pela frente da igreja, Nova Aliança. Na época era o pastor Miqueias. Isso. Aí a gente passou, olhou lá para dentro, foi na frente e estava cantando um louvor, né? Aí a gente gostou, aí a gente voltou, né? Aquele louvor tocou, né? Em mim, no meu colega, que até hoje ele está na Universal, né? A gente voltou, entrou, irmão Del, que nos atendeu, fica ali o irmão Del, né? Fica ali na portaria, recebendo os visitantes. A gente sentou, né? O pastor depois veio, pastor Miquel veio e cumprimentou a gente.
né? Teve a pregação. E aí ele convidou a gente para vir novamente. Era um domingo? Ou era Um domingo de manhã. Uhum. E aí, no próximo domingo, a gente foi de novo, a gente gostou. Aí foi de novo. Aí gostamos de novo. Aí o irmão Josemar abraçou, que é muito amigueiro, né? O irmão Josemar Dodge. Isso. Veio, já abraçou a gente, já conversou, né? Deu aquele acolhimento, né? E aí a gente gostou, aí veio de novo. Aí veio, acho que na quinta vez que a gente foi, aí a palavra tocou. Entrou. Foi. E aí a gente se converteu, né? Mas não foi com muita coisa, não. Foi assim, né? Só foi uns 2 convites que eu era desse meio, Sim. do candomblé, né? Uhum. O povo, eu acho que muita gente tem medo, né, de chegar, quando falar em candomblé, alguma coisa para pregar a palavra de Deus. Eu acho que... Tem cristãos que só a misericórdia de Deus, né? Tem cristão que tem medo de tudo. É isso. Então, a gente não pode ter medo, porque por causa de um convite só, Sim. você pode ganhar uma alma para Jesus, ou 2, porque através de mim o meu outro colega foi. Sim. Eu levei, que eu estava com ele, ele foi, então não foi só eu. Entendi. Entendeu? Ele também foi e até hoje está firme. É interessante a gente ver nessa história sua como o Espírito Santo de Deus marca pessoas e marca encontros. Quer dizer, ninguém pregou para você. Não. Você estava caminhando ali e sentiu, talvez seu primo deve ter falado alguma coisa. Isso. Que talvez uma sementinha, eu vou dizer assim, aquela sementinha de feijão com gorgulho que comeu ainda, que ninguém dá nada, né? Aquele carocinho de feijão que cai e alguém diz assim, esse já deu gorgulho, não vai nascer não. E mesmo a palavrinha, meu irmão, você que está assistindo aí, você que é um cristão, mesmo aquela palavrinha que você tem, que Deus colocar no seu coração, semeie. Veja o que é que Deus... Cosme hoje é diácono, já foi líder de congregação, missionário, né, casado com missionária, já exerceu vários cargos aqui na igreja. Então, uma palavrinha só mudou totalmente a história de Cosme. Verdade, né? Verdade. Entrou ali, aí Deus faz uma obra. Por isso que a gente diz, por isso que Jesus fala assim, se vocês se calarem, as pedras clamarão. Né? Você deu essa notícia ao seu pai? Na época? Eu não dei logo de início, porque ele não concordava muito. Imagino, né? Mas, assim como... Acho que Deus me deu muita sabedoria, pastor, porque... Assim como Jesus tinha suas estratégias, contava a palavra dele através de parábolas, né? Isso eu fui observando e eu peguei para mim isso. E eu tive muito cuidado de ter a oportunidade, né? E até de pregar para ele. Sim. Né? Porque eu sabia que ia ser um choque por ter vivido esse tempo todo, desde... Praticamente nasci lá, né? Isso. Nasci lá e cresci lá. Quantos anos você tinha nesse momento da conversão? Da convenção eu tinha uns 16 anos. 16 anos. Era. Então, eu tive sabedoria de estar procurando a oportunidade, de, na hora, dar aos pouquinhos, né? Ele comentava alguma coisa, eu ia lá, falava... Uma palavra da Bíblia, tal. O pai já estava mais amaciado, né? Por eu ter já... Tá falando sempre alguma coisa com ele, né? Por isso eu não recebi muito impacto da parte dele. Sim. Né? Mas, sempre que eu tinha oportunidade, estava falando com ele, estava dando uma palavra de consolo. Né? Se você morava com seus irmãos também nessa época? Não, nessa época eu já não morava mais com ele. Então você saiu de casa bem cedo, né? Saí bem cedo. Na verdade, eu perdi minha mãe com 9 anos de idade. Meu pai já estava... Como ele viajava muito, fazia programas em rádio, né? Minha mãe estava muito doente de câncer, né? E aí minha mãe faleceu, ele veio... Ele já estava morando fora, né? Passava mês viajando, que ele rodava muitas cidades, né? Fazendo programa de rádio, de umbanda e tal. E minha mãe faleceu, ele veio,
a gente fez o sepultamento, tal. Nessa época só morava eu, mais 2 irmãos, os gêmeos comigo e mais outro, né? O Miramar. E nisso aí, fez o sepultamento, tal, ficamos ali, ele passou uns dias aqui e foi embora de novo. E a gente ficou aqui. Ele ficou só mandando dinheiro, tal, fazer feira, tal, esses negócios, a gente ficou aqui, né? Você contou para seus irmãos que tinha recebido Jesus? Essa época aí, eu estava na Igreja Nova ainda. Aqui. A minha época de convenção foi com 16 anos de idade. Nessa época, eu tinha 9 anos de idade. Entendeu? Aí, depois disso aí, meu pai foi embora, tal, né, ficamos aqui. Depois, passou mais um tempo, uns anos, ele ia, voltava, né? Ficava assim, viajando. Aí, depois, aqui a casa já teve que entregar aqui. Né, eu já fui morar de aluguel. Não, voltando, eu não fui morar logo de aluguel, eu fui morar com um irmão meu, que era casado já, né? Esse outro irmão meu foi embora com meu pai, né? O outro já estava com namorada, tal, já estava encaminhando para morar sozinho também. E eu fui morar sozinho também. Eu me lembro, no final da vida de seu pai, que você já estava pregando, né, bem mais. Ele já estava ouvindo louvor. Você me disse uma vez que ele... eu não sei se foi o que eu mandei uns DVDs. Foi. Né? Daí Silvio Cachoeira já está ouvindo louvor. Já foi. A gente nunca vai saber o último dia da pessoa, o que é que ela falou para Deus. Né? Isso. A gente não pode julgar se a pessoa morreu salva ou não, porque naquele último minuto, só Deus é que sabe. Interessante isso aí. Veio a minha memória agora, que no último dia dele falecer, eu tive lá, ele me ligou à noite. Cosme, estou precisando de um remédio aqui, estou bem ruim e tal. Aí eu fui lá de noite já, eu ia trabalhar no outro dia, 5 horas da manhã, né? Eu trabalho na mineração. E eu fui lá à noite e ele começou a me falar que ele não tinha mais jeito, tal, que esse problema, que ele já ia morrer mesmo, tal. E ali eu tive a oportunidade, pastor, de falar da palavra de Deus a ele. Eu falei para ele que não importava o que ele fez outrora, entendeu? Que o importante, o que Deus vê agora, no momento, é o seu coração, o que você se arrependeu do que fez. Exato. Né? Porque eu me lembro que os 2 ladrões ali na cruz, né? Isso. Um confessou e o outro resmungou, né? Resmungou, quer dizer, que um ali no último momento, isso, ele teve a salvação. Exato. Que o Senhor falou, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Exatamente. Né? Já o outro que não deu ouvido. Então eu falo para as pessoas que sempre há esperança. Não deixe de falar, não deixe não importa se seja homossexual, candomblezeiro, qualquer coisa. Sempre a pessoa está preparada para receber uma palavra. E, como o pastor falou, a gente nunca sabe se aquela pessoa vai ser salva ou não. Porque no último momento, no último respiro, ele pode falar ali dentro para o Senhor. Isso. Que, Senhor, me perdoe por que eu fiz. E Deus perdoa. Exato. E a gente vai ter muita surpresa lá na glória. Com certeza. Porque muitas pessoas não dão crédito a essas pessoas, porque fizeram isso, fizeram aquilo, e que não vai para o céu, como eu já ouvi. Se julgam muito, né? Isso, né? Então, eu acho que isso tudo, Deus me usou, né? Naquele momento ali, que Ele me ligou, pastor. Ele já sabia que ia morrer. Ele já sabia. No outro dia ele faleceu. Aí tudo bem, pai, eu vou comprar. E de manhã cedinho, que já era tarde, eu saí de lá conversando com ele e tal. Fui na farmácia, 10 e pouca da noite, fui comprar o remédio para ele.
E aí eu disse, eu não vou mais lá, que ele já vai estar dormindo, né? Aí eu deixei para ir cedinho, antes do trabalho. Aí, de manhã, 5 horas da manhã, eu fui lá, que ele acordava muito cedo, era cedeiro. E deixei o remédio lá, dei benção a ele, falou comigo, normal, fui lá no quarto dele. Aí ele, Deus abençoe, meu filho, obrigado. Aí, pai, quando eu chegar da mineração de tarde, eu passo por aqui. Aí eu fui trabalhar. Quando deu 8 horas da noite, só recebi a ligação. Notícia. Né? Então... Na realidade, não importa o quão longe a pessoa pensa que foi, longe de Deus, estou falando, né? Porque na hora em que ela diz assim, eu preciso de Jesus, eu preciso desse perdão, eu preciso de conhecer Deus, ela pode ter feito o que ele quiser. Você pode ter aprontado o que você quiser, meu irmão. Você nunca chegou longe demais para que Deus te rejeite. Na realidade, quem vai se perder, eu vi isso de Rodrigo Silva, aquele rapaz que prega muito na Adventista. Quem vai se perder não é porque pecou muito, porque todos pecaram, a Bíblia fala isso. Quem vai se perder são aquelas pessoas que rejeitam o perdão de Jesus. Porque não é pela quantidade de pecados que a pessoa vai entrar no céu. Ah, você tem pouco pecado, entra. Você tem muito, não. Não é isso. Jesus não vai contar isso. Se fosse assim, o próprio apóstolo Paulo não estaria no céu. É verdade. Mas é pelo perdão que a pessoa rejeita. Jesus veio para perdoar. Jesus veio para salvar, não para condenar. A pessoa já está condenada pelas suas próprias ações. Jesus não condena ninguém. Jesus perdoa as pessoas. Jesus transforma, tira de um reino de trevas e coloca no reino de luz. Então, se você acha que sua vida não tem jeito, ou se você acha que você já foi demais, longe demais, você sabia de uma história, acho que não sei se eu já contei aqui na igreja, é uma figura muito conhecida, como ele já morreu, eu posso falar, Antônio Carlos Magalhães, ACM, antigo governador da Bahia. A ACM tinha um assessor que foi candidato a governador, morreu num acidente de helicóptero chamado Clériston Andrade. Isso tem muitos anos, isso. Clériston Andrade era diácono da Igreja Batista da Graça, lá em Salvador. E Clériston Andrade pregou para a ACM. E a ACM virou para Clériston e disse assim, Clériston, você tem razão. Tudo que você fala é certo. Mas para mim, Clériston, não tem jeito mais. Eu já fui longe demais. Ou seja, ele foi enganado. Ele achou que tinha feito tanta coisa ruim que Deus não iria aceitá-lo. E, na realidade, Jesus estava com os braços abertos, né? E, claro, eu também não sei como o contexto que ele morreu, se ele confessou Jesus ou não. Mas essa sua história, eu creio que pode ajudar muita gente a dizer o seguinte, meu irmão, não importa o quão distante você andou de Jesus, não importa o que você fez, a cor do seu pecado, a Bíblia até diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O sangue de Jesus Cristo cobre todos os nossos pecados, independente se foi envolvimento no ocultismo, se foi no roubo, no assassinato, qualquer tipo de sorte de pecado, porque às vezes dentro da igreja parece que tem um pecado que é pior do que outro, né? A gente fica... Tem uns pecados que você tolera, né? Como a murmuração, a mentira, mas tem outros pecados que são assim horrorosos, né? Na verdade, todos têm a mesma... Hoje, fazendo a reflexão assim da sua vida, se você não tivesse conhecido Jesus, como é que você acha que você estaria hoje? Do pior para pior, viu? Porque o mundo não tem nada a nos oferecer, né? A Bíblia fala o quê? Que o mundo jaz no maligno, né? Então, como teve colegas meus que o destino foi trágico. Tem algum outro irmão seu que é evangélico também? Não, da Não, minha só você parte mesmo? de mãe e pai, só eu. Mas não tem um dia, pastor, que eu não ore pela minha família, pelos meus irmãos, né? Que é gêmeos comigo mesmo, Sim, né? sim. Oro muito por ele, né? Algum tempo atrás ele me passou um zap, pedindo Isso. oração. Aí eu sempre estou orando por todos eles,
né? Porque acho que Deus me escolheu, né? Para ser a semente lá na sua família. Mas, assim, como eles também cresceram nesse ambiente, eu tenho muito cuidado, Sim, sabe? sim. Eu vou, assim, nas oportunidades, Isso. né? Com realidade, jeito. eu né? queria aproveitar uma coisa para falar para os nossos irmãos em Cristo, que somos abençoados, que só a misericórdia. Nunca desrespeite a religião do outro. Eu não aceito, às vezes, eu já repreendi gente aqui, quando um sacerdote de uma religião como essa, né, da Umbanda, do Candomblé, eu já ouvi pastores dizer assim, pai de chiqueiro, como se fosse pai de santo, pai de chiqueiro. E isso é um absurdo. É um desrespeito. Se você usa essa terminologia, meu irmão, eu vou lhe dizer que vá fazer jejum e oração para Deus te perdoar, porque você está pecando. Veja que Jesus, veja onde é que está Jesus, onde tem Paulo, ele desfazendo da religião de qualquer um. Ele pregava o evangelho e deixava que o Espírito fizesse a obra. Mas a gente não deve desrespeitar a religião de ninguém. Você pode não concordar com nada daquela religião. Mas respeite a pessoa humana. Porque quem converte, quem convence é o Espírito. Se você bate de frente com seu pai, se você bate de frente com outra pessoa, você acha que você vai levar Jesus para essa pessoa? Eu não ia ter essa oportunidade que eu tive. Jamais. Se né? você tivesse rompido com seu pai, ele não ia ligar para você. Você não estaria ali com a palavra naquele momento, né? Inclusive, esse irmão meu que passou um zap para você, ele fala muito daqui, da Monte Oreb, né? Que não agride as outras igrejas, não agride religião. Por quê? Justamente porque eu mando sempre os vídeos dos cultos, né, para ele. E ele diz que gosta daqui, mas não tem aquele desejo de vir, porque ele ainda está preso ainda. Né? Mas ele admira muito. Eu creio que a hora dele vai chegar. Ele admira muito a palavra de Deus. Amém. Me pede oração, né? E eu estou sempre orando por ele. Né? Então, isso que o pastor falou aí, ele admira muito, porque não adianta a gente bater tá falando disso, daquilo, de outra denominação, de outra religião, que não vai acrescentar em nada. Então, mudando agora aqui um pouquinho do foco, como é que foi a experiência sua de ser missionário, de você e a Aline assumir uma congregação? Como é que é essa questão de você estar na frente de uma congregação, lidando com gente, né? Lidando com ovelha? Como é que foi essa experiência aí? Foi muito boa, né? Como eu falava com o pastor mesmo, né? Como é que o pastor quer cuidar de gente, quer problema? Eu já vi ela. Pô, gente tem que ter muita paciência, muita dedicação, né? Então para mim foi uma experiência boa, para mim mais a Aline, né? A gente cresceu muito ali com os irmãos. Acertamos, erramos, mas Deus estava sempre no controle, né? Aqui também, como o pastor já falou, os trabalhos aqui na igreja, corpo diaconal, líder do corpo diaconal, líder de intercessão, né? Vários eventos, desde de lá na Nova Aliança, pastor, que a gente tinha aqueles programas sociais, né? Sim, eu já interagia. Eu até aprendi a cortar cabelo sem saber. Eu aprendi com o pessoal, mas eu queria ajudar. Sim. Entendeu? Então, para mim foi muito gratificante e eu só tive a ganhar com isso. O reino de Deus, você só tem a ganhar. Com certeza. Né? Como uma palavra que o pastor Rondinelli, que veio pregar aqui de Santa Luz, né? Sim. Ele tem ele fala sempre lá. Enquanto você trabalha para a obra de Deus, Deus está trabalhando por você, pela sua família, né? Pela sua saúde, pelo seu trabalho. Se você está desempregado, Deus está lá na frente providenciando, né? Um parente seu que está viajando, ele está ali cuidando, livrando de acidentes, irmão. Então, a obra de Deus não é vã, né? Por isso que eu falo, faça sempre com alegria. Uma coisa que eu gosto de fazer na obra de Deus é fazer com alegria, sem murmurar, né? E tá nos horários. A Aline se via comigo, que eu pegava no pé dela, e ela que era missionária, estava dando um apoio, né? Mas eu
cobrava mesmo, porque as coisas de Deus, eu acho que a gente tem que levar a sério, né? Fazer com dedicação. A Bíblia né? diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? É isso. Então, a gente só teve a ganhar, né? Deus tem nos abençoado, nos livrado de acidentes, tem nos mantido nosso emprego. Eu ficava desempregado, logo aparecia a gente me chamando, a empresa me chamando, né? Então, no trabalho mesmo, ele está sempre me livrando de acidentes. Já passei por poucas e boas na mina subterrânea, já faltou até freio, Sério? o carro descendo comigo lá dentro, Já debaixo pensou? do buraco, né? O ônibus, Eliseu, o ônibus faltou freio comigo, Rapaz. quase que eu viro, mas Deus botou uns anjos lá para segurar o ônibus. eu entrei numa curva que suspendeu a roda traseira do ônibus. Então, Deus segurou ali. Segurou. Então, verdade. então a gente só tem a agradecer. Então, a gente tem que fazer a obra de Deus com amor. Viu? Isso que eu recomendo para as pessoas que estão na obra do Senhor. Né? E agradecer a Deus. Todos os dias eu agradeço a Deus. Ontem mesmo eu estava sentado lá na frente lá de casa, né? E tem uma paisagem muito bonita, né? Do monte ali, as estrelas, né? E eu estava sentado lá e olhando e agradecendo a Deus por tudo, né? Por Ele existir, por Ele estar cuidando em cada momento, cada segundo das nossas vidas. Deus está com a gente, né? Cuidando da nossa família. Mesmo a gente... Não deu vontade de compor uma música, não, porque Davi também ficava extasiado com o que Deus fazia. Eu né? fico admirado, pastor. Quando eu ia dirigindo mesmo, que eu dirigia, né, Eliseu? Eliseu aí também dirigiu o ônibus, levando para mineração. Uhum. Depois eu passei para mineração, né? Isso. Mas eu ia dirigindo nas madrugadas aí, e eu ia cantando, louvando, vendo aquelas estrelas, louvando a Deus, agradecendo a Deus. Porque, inclusive, é uma experiência boa, que eu ia para a mineração trabalhar, né? E eu ia nos ônibus como passageiro, e eu falava assim para o Senhor, eu tenho vontade de dirigir esse ônibus, de levar as pessoas, de trabalhar nessa empresa. Uhum. E eu pedi ali, tudo que eu peço a Deus assim, Ele tem atendido. É interessantíssimo, Código, o que você está falando aí. Eu já vivi também muito isso. A gente está assim naquele local, aí tem aquele desejo, é aquela coisa que fica guardada e a gente fala com Deus. E, de repente, a gente vai ver na vida assim, daqui a pouco a gente está fazendo aquilo que a gente pediu a Deus. Justamente isso que acontece comigo. Desse jeito. Aí, daqui a pouco, eu já estou dirigindo e eu me lembro, vem aquilo que eu pedi a Deus, eu no volante ali, dirigindo, eu falei, eu agradecendo, e eu tenho um costume de estar sempre agradecendo a Deus. Onde eu estou caminhando, eu vejo uma coisa, eu agradeço a Deus. Uhum. No ônibus eu ia, lá na mina subterrânea, eu estava lá debaixo, agradecendo a Deus por tudo. Então, isso é muito importante, irmãos, porque o Senhor tem que ser engrandecido a todo momento, que seja no momento ruim, no momento bom. O Senhor é o Senhor, Ele tem que ser engrandecido. Né? Deus é Deus, igual aquela música do Delino Nassau. Não é isso? Deus é em todos os momentos. Eu sem Deus não sou nada, e Deus sem mim é tudo. Continua sendo Deus. Né? Muito bom, grande entrevista aqui com Cosme Silva, nosso missionário diácono aqui. Que bom estar sabendo dessa história, né, que é tão edificadora. Eu espero que você tenha sido edificado aqui com a palavra de Cosme. Para a gente encerrar, quer deixar algum recado? O recado que eu continuo agradecido a Deus, né? Que você que ouviu essa história, né? Que às vezes você pensa que não tem mais jeito, que tudo o que você fez foi errado, que não tem mais jeito, né? E que, como o pastor falou, você se sente culpado. Às vezes a pessoa até fala, mas você, como o Antônio Carlos, né? Achou porque ele ter feito tantas coisas erradas que não tinha mais jeito. E tem. Para Deus, tudo tem jeito. Basta você se arrepender, entregar a sua vida ao Senhor,
e obedecer aos mandamentos deles, e Ele tudo fará em sua vida. Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar a sua família, Ele vai te dar vida abundante. Isso que Ele nos promete na sua palavra. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Muito bom estar aqui com você. E fique agora com o nosso momento musical com Letícia Barbosa. Elevarei meus olhos, para os montes olharei, do Senhor virá o meu socorro, me esconderei nas asas de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus. Tocar, ao meu Deus eu clamarei, e a ajuda do céu vem. Nesta vida a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Eu levarei a minha cruz, se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar, Deus vai me ajudar. Todos teus inimigos envergonhados serão, quando o lar da glória Deus te exaltar. Não dê ouvidos não ao vil tentador, que faz de tudo pra você parar. Levante a sua voz agora, clame forte ao Senhor. Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e o poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz, se no caminho